Olá, meus amigos da Diário do Brasil TV Prevê. Nós estamos iniciando mais um programa Enfoque Esportivo, diretamente dos nossos estúdios, aqui na Jardim Ferraz, na gloriosa Bauru. Bem, hoje estamos trazendo para vocês um ex-jogador do Noroeste, do Santos, do Fluminense, que foi por onde passou, só deixou amigos, e fez grandes exibições, foi um grande jogador. E essas torcidas desses clubes certamente se lembram com saudade do Rodrigo Thiuí. Tudo bem, Thiuí? Tudo bem, Faria. Obrigado pelo convite seu e da TV Privê. É com muita honra que eu venho aqui poder bater um papo com você. O Thiuí, onde você começou a carreira? Conta do comecinho para a gente ter ideia de onde começou a carreira do Thiuí. Eu comecei no Matsubara, Faria. Tinha 2 irmãos que jogavam profissional lá e abriram as portas para mim e eu consegui em 1 ano, cara, chegar no Fluminense. Então foi muito rápido. Fui pro Fluminense, do Fluminense eu com 13 anos, tudo foi muito rápido, com 16 para 17 eu já estava estreando no profissional, então... Você tinha 13 quando estava no Matsubara? Eu tinha 13 quando estava no Matsubara. Como é que você chegou no Fluminense? Foi um olheiro, Zé Carlos. Naquela época tinha muito olheiro, né? Foi o olheiro Zé Carlos lá num dia contra o PSTC, se eu não me engano. Foi um time desses lá da região lá do Paraná. Eu fiz 2 gols, dei passe, fiz chover, né? Naquele ditado, fiz chover no dia. E aí o olheiro me olhou e falou, isso aí tem que levar. Me levou. E aí aconteceu tudo. Como é que você foi para o Rio? Sozinho ou a família foi junto? Não, eu fiquei em Xerém. Fiquei em Xerém concentrado. Naquela época podia concentrar de menor. Hoje não, né? Exatamente. De menor não. Com a idade de 13 anos, acho que hoje não pode. Acho que o mínimo é 14. Então eu fui para lá, fiquei. Meus pais é de Taboão da Serra, São Paulo, né? Eu fiquei, minha carreira foi toda ali. Você ficou lá com... Que ano foi isso? Foi em 2000. 2000? 99, 2000, E daí profissional foi... Aí aconteceu muito rápido as coisas, né? Quando você tem a oportunidade de estar num time grande e entende... e tem habilidade, né? Qualidade. Entende que aquilo ali né? A gente eu não cheguei a ver como que funcionava um time grande. Quando eu cheguei no Fluminense e as coisas... Eu vi as coisas, eu falei, nossa, o futebol tem o outro lado. Que às vezes muitos jogadores não têm essa chance de ir para um time grande. Eu fui... Falei, eu me agarrei naquilo com 16 para 17. Eu estava estreando no Maracanã com o Romário jogando, cara, no Fluminense. O Fluminense jogou com o Romário. Eu joguei com o Romário, Edmundo, viu? Edmundo. Eu subi, na verdade, no momento no Fluminense onde não era conturbado, mas era um momento muito... Disputado, né? Muito disputado, tinha muito ego, tinha o Renato Gaúcho de treinador, então foi muito difícil, mas eu aprendi muito, né? Vendo tudo aquilo. Quem te lançou foi o Renato Gaúcho? Foi o Renato Gaúcho, não, foi o Joel Santana. No time de cima? Foi o Joel Santana. Ele viu você no time de baixo e já? Não, é que eu falo pra garotada de hoje, que eu falo até com meus alunos, treina, se dedica, porque o que você faz no treino e o que você faz na categoria de base, os profissionais estão vendo. E eu fui artilheiro muitas vezes na categoria de base, Xerém, né? Sou um dos maiores artilheiros de Xerém. E aí, com 16 para 17, eu estrei no profissional. Xerém era sem treinamento do Fluminense? Do Fluminense, só da base. Da base? Só da base. O profissional, na verdade, nem tinha um sem treinamento na época. Treinava em Laranjeiras, tinha a arquibancada lá embaixo, era onde a gente se trocava, né? O vestiário, e não era tão estruturado como é hoje, mas a base do Fluminense sempre foi muito estruturada e sempre revelou, muitos jogadores de qualidade. E aí quando você começou a treinar, porque você foi pro sub o quê? Não tinha sub, era juvenil. Era juvenil, eu cheguei lá no infantil, né? Eu não cheguei a pegar o mirim, porque eles tinham até mirim. E eu cheguei já no infantil. Aí foi pro juvenil. E aí eu comecei, aí foi pro juvenil, e era muito disputado, tinha muitos jogadores de fora, era... Fazer teste Fluminense, então eu falei, opa, aqui eu não vou deixar ninguém tomar meu lugar, né? Essa briga sadia, né? Uma disputa sadia. Falei, não, ninguém vai tomar, eu tinha alimentação. Você jogava de meio esquerda sempre? Eu jogava de meio esquerda, só que eu era um cara que eu ia muito para ataque. Meio armador, né? Meio armador, só que eu atacava muito, então os caras me passou para frente, botou outro meio e os caras falaram, não, achamos a posição dele. Entendeu? Que eu era um cara que eu ia muito e voltava pouco, então eles viram que eu tinha um potencial grande, mas eu não recuava, não voltava muito. Mas falou, vamos botar ele de atacante. E deu certo, cara.
Isso, quantos anos você tinha quando você foi pro time de cima? Quando eu fui pro time Não, para esse time começou a jogar na frente. Quando eu comecei a jogar na frente, ali foi com 14, já 13 Já para 14. foi pra frente, Já fui pra lá, eles já viram, né? Porque time grande, os profissionais, eles têm olho, né? Então eles conseguem detectar. Comissão técnica já fica de olho. Isso, eles conseguem detectar umas coisinhas assim que falam assim, opa, não é esse jogador que não presta. Às vezes é só um ajuste. Esse jogador, o cara podia mandar embora e falar assim, ah não, ele não volta. Manda ele embora, traz outro. Mas não, ele falou assim, opa, calma aí, esse cara aí tem um potencial bom. Vamos botar ele na frente. Botou. Você começou a fazer gol. Fazia 3 gols, 4 gols por jogo. Nossa. Aí eu era artilheiro todo ano lá, e os caras falaram, tem que subir esse moleque rápido, né? Pro time de cima. Isso, aí me subiu. Tinha contrato assinado já? Já, era contrato de gaveta aquele tempo, né? De gaveta não, mas era tipo, eles davam uma ajuda de custo, então não era um contrato muito, né? Era os pais que assinavam, então era diferente. Você não tinha 16 ainda? Isso, Depois que fez 16, você chegou a ser emancipado? Aí nós faz um contrato profissional já, né? Não, mas você emancipou então. Uhum. O seu pai assinou por você também, pode. Na verdade já é meu empresário, né? Que aí, já tinha empresário já. Aí eu comecei a ter um empresário depois. Quando eu tava fazendo um gol na base, não tinha ainda não. Meu irmão mandava o chuteiro pra mim do Japão, dava o meu jeito. Aí depois que eu comecei a chegar perto do profissional, me destacar, aí parece e ajuda, né? Ele que me trouxe pro Noroeste. E aí então mas da base você veio pro Noroeste? Não, eu joguei muito tempo profissional, cara. Jogou você? Eu joguei com o Romário, olha só, eu joguei com o Romário na época do Romário, Edmundo, aí depois veio o Tuta, Leandro Guerreiro, eu peguei também o Roger, que hoje é treinador, zagueiro. O Roger, o Roger treinador. E quase veio para ser treinador do Corinthians, É ele mesmo. Peguei o Ricardo Gomes, peguei muitos treinadores ali. Como é que era o Romário? Jogar com o Romário? No treino, ele incentivava quem veio de base, ele era gente boa? O Romário era muito quieto, cara. Ele sempre foi um jogador muito quieto, né? Ele era polêmica nas câmeras, tudo, mas assim, no ambiente aqui ele é muito quieto, falava muito pouco. Quando ele falava, às vezes, né? Porque ele era um cara, né? Capitão do time, então ele... Mas o Romário sempre foi um cara que ajudou bastante, cara, do jeito dele. Ele não atrapalhava. Ele via os moleques que merecia, ele ajudava, como no meu caso, né? Um time que tá o Romário jogando, você não consegue chegar lá para jogar do lado dele se ele não der a força. Se ele não falar assim, opa, pode botar que esse moleque tá merecendo, né? E ele incentivava, metia a bola para você. O Edmundo também. O Edmundo, O Roger Flores é um cara que, por mais que ele é marrentão, ele ajudou bastante. O Ramon, que hoje é treinador de seleção, que também estava na época. Sim, jogou com você também. Isso, então assim... O Roger Flores era marrento? O Roger Flores tem jeitão agora de hoje é um jornalista, né? Não é que era marrento, né? O jeito dele era novo, ele tinha muito potencial. Bonitão. Bonitão, Globo, né? Se envolvia muito com mulheres da Globo. Isso. Então, assim, era um cara que tinha um ego um pouquinho mais normal, né? Eu sou bonitão. Meio mascaradão, né? Porque o Roger, pra quem não sabe, loiro, olho claro, bonitão, né? Eu lembro que o Corinthians contratou, quando o Corinthians contratou ele, o time do Corinthians entrando em campo, aqueles musculosos e tal, o Roger entrou com aquela perninha, eu vi que ele não estava muito musculoso. Calçãozinho lá em cima, a camisa por dentro. Falei, isso não... Mas ele metia bola, viu? Ele meteu bola. Ele não era de trombar lá. Você não ele era craque, cara. Craque. Bola no pé dele era... Tinha um talento apurado. Talentoso. Então, mas conta aí, e o Edmundo, como é que era? O Edmundo era um cara que, tipo assim, né? Todo mundo conhece o Edmundo, mas o Edmundo com a garotada era muito... Ele sentava na nossa roda, conversava, já era um outro tipo, né? O Romário não, ele era um cara mais reservado. O Edmundo não, vinha, conversava, às vezes dava uma carona pra nós pro shopping. Ô, Edmundo, vai pra... Tinha um carro, Fábio, pra deixar a gente no shopping ali no Rio Sul, ele deixava. Você não tinha carro e ele tinha, né? Nós era novinho, né? Eu falei, ô Edmundo, dá uma moral aí, ele dava, eu e o Arouca, né? Que era da base. O Arouca também começou ali? O Arouca tem um ano mais novo que eu, ele é 8'6", eu sou 8'5". Depois o Arouca jogou no Santos também, não jogou? Jogou no Santos, no São Paulo. Jogou no Palmeiras também, jogou Palmeiras, o Arouca jogou no Palmeiras, foi zagueiro do Palmeiras. Também. Correu por muito time. Só não jogou no Corinthians, né? Sorte dele. Coringão, hein? Mas escuta, e depois, quando você subiu, como é que foi? Subir, jogar com o Romário, com o Edmundo, né? Mas o Fluminense sempre teve uma fama de, tipo assim, eu era um cara que, tipo assim, quando eles machucavam, sempre jogava titular, fazia gol, então tinha números bons. Mas assim, sempre o ano começava, eles contratavam jogadores novos. Famosos, né? Isso, e eu sempre ali tacando
treinando muito e ocupando espaço ali, mas eu era aquele cara que você assim, ó, quando não, precisava entrar. Esse aqui tá aqui, deixa ele quietinho aqui, nós faz o que nós tem que fazer, porque quando precisar dele, ele vai lá e ainda ajuda a gente. Então, aí chegou uma hora que eu senti isso. Aí eu falei, tá na hora de jogar um paulista. E aí veio essa proposta do Noroeste. O Paulo Comelli já foi treinador do meu irmão, que tá no Japão. Tinha hoje. sido. Isso, tinha sido, desculpa. E aí aconteceu esse, sabe, mexeram os pauzinhos. Eu tinha sido, porque já conhecia o seu irmão, conhecia Isso. Tinha treinado, foi treinador. O Paulo Comelli foi treinador do meu irmão. Aonde? No Barbarense, União Barbarense. Ah, é? No Paulista também aqui, que fizeram uma campanha boa. Aí ele trouxe... Como é que ele viu você treinando lá no... eu jogava, né? Aparecia muito na televisão, né? Eu passava aí precisou de um atacante, foi buscar. Aí ele me ligou, falou... Aí meu irmão me ligou primeiro, o Comelli falou comigo. Aí o Comelli me ligou, me explicou o projeto daqui. E eu fiquei meio assim, porque o Noroeste tinha subido, né? Eu saí do Fluminense para vir para cá, eu pensei 2 vezes, mas eu tava muito bem. Eu tava muito bem fisicamente, eu tava tecnicamente. Eu falei, eu vou para lá jogar? Vou jogar? Show. Aí vim. Aí eu chego aqui, começou o Paulista, a gente se uniu. Que ano foi? 2006. A gente ficou em quarto. Foi, achei. Foi até campeonato de ponto corrido, o único da edição, né? Que foi, e depois tiraram. Deu ponto corrido outra vez, né? E vocês... como é que jogava o time? Lembra? O ataque, como é que era no Noroeste? O ataque começou eu e o Tacílio, né? Aí depois chegou Tacílio o Neto, né? Isso. Aí o Tacílio quebrou a perna, foi aqui ou foi quando ele foi pro Corinthians? Não, ele estava bem, que o Comelli trouxe o Leandrinho, que é de confiança dele. Ah, Leandrinho veio da onde? Veio... Fez gol esse Leandrinho também? Ele fez gol, eu não sei o clube que ele estava. Eu lembro que a base dele foi no Palmeiras. Naquele 4x1 no MAC aqui, você estava jogando? Eu estava jogando, que eu fiz 2 gols. E o Leandrinho meteu um por cobertura também no fim, não foi? Então foi quando? Então não foi. Foi 4x1, Quem fez os gols na época que eu joguei aqui em 2006? Foi 4x1? Foi 4x1? Não, então não foi esse não. Não, mas teve um 4x1, né, contra o MAC. Teve na minha época, acho que 4x1, parece, que eu fiz 2 gols, eu lembro desse. Contra o MAC, à noite? Acho que foi, então foi isso. À noite não, foi à tarde, então a gente está confundindo. Porque foi à tarde o jogo. Então ganhou 2 e 4x1. A gente goleava. Aquela época o nosso time era muito bom. Era muito difícil de segurar. A gente só não ganhava dos grandes porque, como o Noroeste tinha acabado de subir, a gente não tinha muito respeito. Então acaba que o juiz puxava a sardinha para os grandes e a gente... O árbitro sempre dando a mãozinha, E o Tacílio Neto, foi na época que o Tacílio Neto foi pro Corinthians, não foi? Isso. Ele quebrou a perna lá, quebrou a perna lá. Porque aí depois ele teve eu já estava em Portugal, estava no esporte. Quando ele se machucou? Eu estava no esporte, eu lembro. Eu achei que tinha sido no Corinthians. Eu estava no esporte de Portugal. Porque você veio pro Noroeste, daqui foi pro esporte? Daqui foi pro Santos. Pro Santos? Como é que foi? Como é que foi a ida pro Santos? Eu ia pro Palmeiras, na verdade. Muitos não sabem, mas assim, quando acabou o Campeonato Paulista aqui, as negociações estavam todas com o Palmeiras. Só que no Palmeiras tinha dois presidentes. Sim. E aí o meu empresário na época queria entrar no contrato, um queria e o outro não. E aí ficou aquele cabo de aço. E acabou que eu falei, não vou esperar, porque futebol é muito dinâmico, preciso estar num clube quanto antes. Aí surgiu meu nome no Santos, o Luxemburgo queria, gostou, e eu desci pra Baixada e sentei lá, na hora fechei o contrato. O Luxemburgo que era aquele tempo era a lei do passe ainda, era, né? O Noroeste? Era o lei do passe. O Noroeste, quem que era o presidente? Era o Damião Garcia. Damião? Só que eu vim aqui emprestado pelo Fluminense e fui pro Santos emprestado do Fluminense. Eu era do Fluminense. O empréstimo passou o Fluminense aceitou emprestar pro Santos. O Fluminense fez uma bobagem, né? Porque quando acabou meu contrato no Santos, eu tinha 6 meses de contrato só com eles. Eles tinham que ter me levado para lá renovado e depois me emprestado. Então não era já era na lei nova já. Já era uma lei da lei nova. Que já tinha contrato, acaba o contrato. Perde o direito. Aí perdeu, né? Aí acabou que eu fui meio que de graça, abri mão de algumas coisas, fui meio que de graça pro Sporting de Portugal. Sim, mas você ficou quanto tempo em Bauru? Eu fiquei aqui, não chegou a ficar nem 6 meses aqui. Foi muito intenso aqui. E você fez gol, hein? Fiz muito gol, fiz 8 gols, fui o artilheiro do... Mas aí o Luxemburgo no Santos te levou pro Santos? Me levou pro Santos. E no Santos quanto tempo você ficou? Eu fiquei lá, 1 ano certinho, o tempo do meu empréstimo. Só não renovei lá porque deu um problema com o Luxemburgo.
aquele probleminha que deu que ele queria que eu assinasse com um outro empresário, né? Tipo assim, para mim poder ficar trabalhando com ele. Ele falou assim, assina com esse cara aqui. É uma coisa dele. Eu falei, pô, professor, não tem como, eu já tenho um outro empresário. Ele falou, então você não vai jogar comigo. Eu falei, então tá bom. Olha. Mas assim mesmo, mas assim, ele é assim mesmo, né? Tipo assim, eu só tenho que agradecer, porque foi um dos maiores treinadores que eu tive na minha carreira, evolui muito com ele. Só que teve esse probleminha, ele usava isso. Não era nada legal, ele só pediu para mim assinar aquele cara. Eu não assinei, e o contrato meu estava acabando, na verdade. Não teve nada de ilegal, de falar assim, entendeu? Foi tudo... Estava no fim do eu falei, então eu vou embora, não vou renovar. Mas você chegou no Santos, jogou com quem? No Santos eu joguei com o Zé Roberto, Kleber Santana, o falecido Kleber Santana. Kleber Santana. Tabata, nosso time era, a gente veio aqui, a gente botou 4 aqui no Noroeste no ano seguinte. Você fez gol? Jonas, não, eu sofri um pênalti, mas o Jonas também estava no banco, lembra o Jonas? Depois foi pro Benfica, atacante. Sim. Mas você depois, como é que você foi pro esporte? Aí eu esperei o meu contrato acabar com o Fluminense, foi de graça praticamente, pro esporte do Portugal. Porque o Fluminense não renovou, né? Não renovou. Aí meu empresário falou assim, pô, agora não tem como, né, velho? A gente vai renovar e é capaz dos caras lá não querer contratar ele, porque... Aí acabou que... Porque aí o Fluminense podia não emprestar pro esporte. Isso, podia falar assim, não esquece. Aí você foi pro Esporte de Portugal? Pro Esporte de Portugal, fiquei 2 temporadas lá. Fui campeão da taça, que eu fiz 2 gols, campeão da taça de Portugal. Taça de Portugal, Com 2 em cima do Porto. Contra o Porto? Contra o Porto. Bem, você foi pro esporte? Esporte e Porto? Esporte e Porto. E o Benfica aquele tempo? Então, o Benfica ele tava um pouquinho para baixo, né? Na verdade, o campeonato ali de Portugal, ali, os clubes, assim, antigamente eles eram um pouquinho irresponsáveis, igual alguns aqui no Brasil. Às vezes estava bem num ano, outros às vezes estava mal. Subia, caía, não é igual um Palmeiras hoje. Que se mantém. Isso, um Fluminense que está se estruturando para isso, um Flamengo que se estruturou para isso. Os times brasileiros estão indo no caminho certo, mas demorou. Começando a estruturar. E lá no esporte você ficou 2 temporadas? 2 temporadas lá. Foi campeão da Copa? Campeão da Taça de Portugal. 2 gols mesmo em cima do Fez Porto. gols? Quanto foi? 2-0? Foi 2-0. Você fez os 2? Fiz os 2. Entrei na prorrogação, cara. Ah, é? Entrei na prorrogação, fiz os 2 gols. Tava empatado o jogo? Tava empatado 0-0. Quem que era o centroavante? Era o Lietzson. Não, o Lietzson estava machucado. O Lietzson brasileiro também, jogou no Corinthians há muito tempo. Era o Derlei e o Yannick de Jaló. O nigeriano. Aí eu entrei no lugar do Derlei. O treinador quem era? Era o Paulo Comelli, desculpa, o Paulo Bento. Paulo Bento, Tudo Paulo, né? Português jogou chegou a jogar, treinou o Cruzeiro aqui. Isso. E aí ele resolveu pôr você da prorrogação. Pô, vou botar. Eu sempre treinando, me dedicando. Eu sou um cara que é assim, mesmo que eu não esteja jogando, eu tô ali treinando, esperando a oportunidade. Aí torcendo pra jogar na prorrogação. Era pra me ter feito 3 gols, cara. Eu fiz 2. Primeiro, tem uma bola, passou pertinho. Falei, hoje é meu dia, eu acho, hein? Tô bem. Aí sobrou lá uma bola lá, bati ela. Primeiro gol foi meio. Mas na segunda eu fiz um golaço de bicicleta e. Bicicleta. Então a torcida te exaltou. Lá eu tenho amigos esportinguistas até hoje lá. E virou ídolo do time. Virei ídolo. Sempre que eu vou lá, eu tenho muitos. Não cheguei ainda a ter a oportunidade de ir lá visitar o esporte, mas ainda eu vou. Você voltou de lá que ano? Voltei em final de 2009. 2009, Foi pro Atlético Goianiense. Atlético Goianiense. Fiz uma baita campanha lá também. Aí já fui pra Rússia. Fui vendido pra Rússia. Na Rússia, quanto tempo? Eu fiquei 2 temporadas lá também. Na Rússia, que time? Eu fiquei no Terek. Hoje ele mudou de nome, esse time, cara. Mas era um time que fez boa campanha? Era um time ainda em formação. Era um time da parte da Chechênia ali, sabe? Era um time meio difícil. Tinha muito tempo que lá é um país de, pouco tempo que teve guerra, muitas... Mas lá na Rússia, como é que era a temperatura lá onde você estava? A temperatura na Rússia... Tem lugar que é muito frio, né? Na verdade é época, né? O verão russo é muito gostoso. Um sol, parece que tá no Brasil, muito quente. Mas no inverno eu cheguei a pegar a temperatura de menos 15 graus, né? Eu sei que lá é complicado no inverno. E você fazendo gol? Não, lá foi muito difícil para mim. Eu não me adaptei lá. Sim. Por causa, não sei, do futebol, sabe? Então, assim, lá eu tive 2 anos lá que, tipo assim, acabou que a minha carreira deu uma decaída ali. Sim, porque sim. você, 2 anos você não conseguindo jogar direito. Aí acaba desanima. que... Você mesmo desanima. Isso.
E aí você veio pro... Aí eu vim, aí eu voltei, fui pro Criciúma, aí eu comecei a rodar um pouquinho, né? Uns times menores, mas eu já tava com uma certa idade. Futebol vai indo, né? Eu chegou com 30 e... O último time meu foi em Uberaba. Eu joguei com 34, 35, aí eu falei, ai, começa a machucar muito. Eu falei, ó, quer saber, eu vou começar a procurar outra coisa pra fazer, porque... Mas... Aí veio pra Bauru. Vim pra Bauru. Eu já tava aqui, na verdade, né? Depois que eu joguei aqui, eu nunca mais saí daqui. Sua esposa de onde é? Da linha daqui mesmo, de Bauru. Daqui? Bauruense. Então casou aqui, filho. Aí, já era, bebeu da água, já era. O seu, Varley, quem mais? Um monte aí, Jorge Fernandes, vai contando, precisa contar um monte aí, 6 programas só contando, os caras que ficaram aqui. Mas aqui é muito gostoso, Bauru eu gostei muito, comprei minhas coisinhas aqui, dou treino para as crianças aqui. Um dia eu vou ser treinador do Noroeste ainda. Se Deus quiser, se Deus quiser. Chuí, o programa está terminando. Quero agradecer você ter vindo, né? Não, eu agradeço. E nós vamos trazê-lo outras vezes aqui. Um abraço pro Marcão lá, né? Obrigado, agora, Marcão. Que não é mais restaurante agora. Que não é mais estacionamento, agora é restaurante do Marcão. Quem puder, vai lá, dá uma restaurante, restaurante. Serve feijoada. A genormeira com a Duque ali. Isso, é ali mesmo. Genormeira com a Duque ali. Feijoada de quarta e sábado. Hoje tem uma feijoada, eu comi. Hoje é quarta-feira, cara. Tem uma feijoadinha top de linha. Estamos gravando na quarta. Parabéns, hein, Marcão. Lá lota, não dá pra você parar carro lá perto. Quando você tiver oportunidade, vamos lá. Não dá nem pra conversar com o Marcão, porque ela atende um, atende outro, e nego liga. Nossa. Isso é verdade. Quando você precisar então da feijoada de quarta e sábado, né? Isso, tem o telefone aí, procura na internet. Restaurante do Marcão, Restaurante do Marcão. Eu tenho o telefone do Marcão aqui, mas agora não dá, mas tem que o programa terminou. Mas na próxima vez vamos falar até o telefone. Mas a genormeira com Duque. À direita na esquina ali. É show, mas pode comer lá também. Pode comer lá, pode comer lá. Vai com a família para comer lá. Eu levei minha esposa outro dia lá, ela ficou brava comigo. Ficou bem assim, eu vou engordar. Mas tá bom. Muito obrigado ao Tio, ao Marcão, nosso grande amigo, que é amigo íntimo, também muito amigo do Tio. E nós vamos começar aí agora, se bater papo e tomar uma. Como eu não bebo mais álcool, nós tomamos um refrigerante, eles tomam uma cervejinha lá no restaurante do Marcão. Muito obrigado, viu, Tio? Obrigado você pelo convite, foi um prazer. Um grande abraço. Marcão, tamo junto, hein? O Marcão é gente boa, ele que deu o contato do Tio para nós. Um grande abraço a todos vocês. Henrique, mais uma vez, hein? Henrique sempre aí prestigiando, colaborando, ajudando. O Henrique é o coordenador aqui do programa, é o que acerta toda o som, se tá bom, não tá bom. O Henrique é o papa da coisa aí. Aí agradecer também ao Antônio Carlos, o Rodrigo, o Tiago, toda a equipe, também o pessoal de retaguarda que nos ajuda. Mas o Renato Zaido, o Renatinho Zaido, que estão reformando tudo aqui. Logo, logo nós vamos ter isso aqui muito mais moderno do que já é. Tá bom? Muito obrigado a todos. Obrigado a você, telespectador, razão de ser desse programa, né? Muito obrigado pela audiência. E obrigado principalmente a um grande amigo meu, que eu agradeço sempre, que me estimula e me incentiva. Meu amigo Jesus Cristo. Beijo para você, Jesus. Tamo junto.